Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação, aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Você que acompanha a gente já está acostumado aqui com a maneira da gente produzir o programa, interagir com você, mas se você chegou agora, esse recado é para você, é super importante. Você participa com a gente, enviando as suas questões, tirando as suas dúvidas, comentando, contando a sua experiência através das postagens no nosso Facebook. Se você estiver assistindo a gente pelo Facebook, ou estiver perto, acessando, tendo como acessar, envie suas questões pelas postagens no Facebook da Multirio. Ou se você estiver acompanhando o Hashtag Educa aí pelo conforto, de uma tela maior, pela televisão, você pode aqui pegar o celular e também participar com a gente dessa conversa super importante pelo nosso número do WhatsApp. Participe! Quando você comenta, quando você conversa, esse programa é feito para você, ele fica muito mais rico e a gente tem a chance de tirar as suas dúvidas, que podem ser dúvidas de milhares de pessoas. Então, vem para cá, a gente quer te ouvir. Eu vou ser rápida na introdução do programa, porque hoje a gente tem muita coisa para conversar e é um assunto importantíssimo. É preciso falar abertamente sobre suicídio. Não dá mais para jogar o assunto para debaixo do tapete. Sabe por quê? Esse conselho de falar abertamente sobre suicídio é um conselho que especialistas britânicos estão dando à comunidade escolar inglesa. Desde 2010, houve um aumento de 67% no número de suicídios entre adolescentes na Inglaterra. Na Escócia, somente no ano passado, o aumento foi de 50%, atingindo a maior incidência de mortes em quase um século. Nos Estados Unidos, deixa eu só mexer aqui um pouquinho, nos Estados Unidos, na última década, as taxas de suicídio entre jovens aumentaram 56%. No Brasil, estatísticas mais recentes do Ministério da Saúde, realizadas entre 97 e 2015, indicam que o suicídio de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos subiu entre os meninos 40% e entre as meninas 30%. O que está causando tanta angústia nos jovens atualmente? Como prevenir o suicídio? Qual o papel da escola nessa discussão? E mais importante, é como uma escola que, por um acaso, teve uma circunstância de suicídio na sua comunidade escolar, supera o trauma, trabalha a comunidade escolar e segue adiante e ainda serve de inspiração para que outras pessoas que estejam passando pelo mesmo problema, tenham passado pelo mesmo problema, possam também seguir adiante. Chegou a hora de família, escola e governos conversarem sobre suicídio. E quem conversa com a gente sobre esse tema aqui no estúdio é Fernando Tenório, professor do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, psicanalista, psicólogo da Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio de Janeiro e doutor em Teoria Psicanalítica pelo UFRJ. Seja muito bem-vindo, professor do Hashtag Educa, e obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. E Sônia Nova, diretora da Escola Municipal Tasso da Silveira, aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda também ao Hashtag Educa, viu, Sônia? Para você que acompanha a gente no hashtag e está ligado nas notícias, enfim, de uma maneira geral, ou é de comunidade escolar, a Tasso da Silveira, em 2011, viveu um episódio de violência, todo mundo sabe, e superou. Conseguiu virar o jogo e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o ponto de vista de quem conseguiu superar o trauma. Muito obrigada por ter vindo também, viu? É um prazer. Então vamos começar. Vivemos hoje um momento, eu acho que quando a gente traz esses números, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, a gente está provando que países ricos, desenvolvidos e países em desenvolvimento estão vivendo o mesmo fenômeno. Há um aumento gigantesco no índice de suicídio na população de uma maneira geral. É um alerta que vem sendo feito. O que a gente está vivendo que está provocando isso tudo, na opinião de vocês? Olha, tem uma coisa que eu acho importante nesse ponto, que é a gente distinguir a possibilidade que a gente tem de saber as causas de alguma coisa e a possibilidade que a gente tem de intervir, mesmo sem saber completamente as causas de alguma coisa. Que eu acho que é mais a situação relativa a essa epidemia, vamos dizer assim, de suicídio. A gente tem hipóteses sobre as causas disso, não é? Mas saber mesmo, a gente ainda não sabe.
isso não nos impede de termos maneiras de prevenir, na medida do possível, esse crescimento absurdo de suicídio e de outras ocorrências de autoagressão, automutilação, depressão, etc., né? A adolescência, ela desde sempre foi um momento crítico para todo mundo, né? Fala-se até na psicanálise em crise normal da adolescência, no sentido de que o adolescente ele chega num ciclo de vida em que ele é confrontado com exigências psicológicas, exigências emocionais, para as quais não necessariamente ele está aparelhado, né? Então a adolescência é um momento crítico. Nem sempre essa crise se desdobra ou num transtorno mental ou psicológico, mesmo que leve, como uma depressão, uma ansiedade, ou numa coisa mais grave, como um comportamento suicida. Nem sempre, não é? Mas às vezes sim. Como hipótese, a gente pode dizer, por exemplo, que o fenômeno da internet, por exemplo, é um fenômeno que multiplica o sofrimento da adolescência, porque, por exemplo, o bullying, que antes era uma coisa que podia ficar circunscrita a um grupo e mais manejável nesse grupo presencialmente, pode ganhar uma dimensão inimaginável quando replicado, né, pela internet. O sentimento de solidão, porque, por exemplo, adolescentes que passam o dia no Instagram tentando postar alguma coisa em que eles apareçam como ou felizes, ou descolados, né? Ou protagonistas, mas sabem a vacuidade disso, sabem o vazio disso, porque no fundo eles estão vendo que não é tudo aquilo que aparece ali na tela, enquanto que, por outro lado, quando eles veem o que aparece do colega na tela, eles não têm a percepção de que aquilo é tão vazio quanto o que eles estão mostrando. Então, o do colega parece melhor, e isso acentua a solidão dele, o sentimento de fracasso. Então, hipóteses tem várias, né, de por que está esse crescimento. Tem, evidentemente, um fenômeno de contágio. O suicídio sempre teve um fenômeno de contágio. Em priscas eras tentou-se proibir uma obra do Goethe porque o protagonista, numa época em que literatura circulava em poucos exemplares impressos, porque o personagem principal se matava e isso teve um efeito de contágio entre os jovens. Você imagina isso há 2 séculos, há sei lá quanto tempo, imagina na internet, com televisão, etc. Então o suicídio sempre teve uma dimensão de imitação, uma dimensão de contágio. Então, tem muitas razões pelas quais talvez a coisa esteja crescendo tanto. Agora, mais importante, é importante pesquisar essas causas, estudar isso, mas mais importante é fazer o que está ao nosso alcance para que isso possa ter um outro destino, para que esse sofrimento que emergiu assim possa ter um outro destino. A gente vai falar disso aí ao longo da conversa. Você acha, Sônia, que as escolas estão preparadas de uma maneira geral? Por exemplo, formação de professor. Esse assunto aparece em algum momento? Olha, a gente precisa pensar na escuta. Eu sei que o professor escuta o aluno, mas na escuta mais diretiva mesmo para esses comportamentos que a gente tem vivido ao longo dessas 2 primeiras décadas aí do século 21, isso chega na escola de uma maneira clara ou não? Ainda não, ainda não. Nós ainda precisamos assim, ter mais formações para os professores, fazer com que eles realmente consigam observar mais esse aluno, entendeu? Tenha até um olhar mais de cuidado. Você acha que isso passa pelo professor na sala de aula ou passa pela direção da escola? Porque uma das queixas, e aí hoje, já que a gente pegou o gancho, né, dos especialistas para a educação na Inglaterra, vamos falar abertamente. Né? Uma das queixas dos professores é que, às vezes, trabalham muitas escolas, as turmas são grandes, não dá para você ter uma atenção dirigida para todos os alunos. Mas dá para dividir essa responsabilidade com a comunidade escolar, de alguma forma? Com certeza, dá para dividir. No caso lá na Tasso da Silveira, uma das estratégias que nós utilizamos foi fazer o dia D. O dia deles falarem, entendeu? Então, assim, nesse dia, eles até acharam estranho os alunos que eles não sabiam. O professor chegou na sala e aí começaram a fazer rodinhas e começaram a buscar do aluno, né, a fala deles. E aí depois nós levamos isso para um centro de estudos, né, para poder estar observando realmente o que nós poderíamos fazer para estar auxiliando os alunos, entendeu? Esse momento de fala eles adoraram, entendeu? Que eles puderam, né, ter essa oportunidade de, assim, poxa, o professor é aquele, entrou na sala, deu a aula dele, foi embora, mas não. Nesse momento o professor ele falou assim, eu não, agora estou ouvindo, agora eu quero escutar a sua fala, entendeu? Então, assim, como cresceu a questão da afetividade dentro da escola com essa estratégia, entendeu? Isso que você está falando é super importante, porque assim, tem políticas públicas de prevenção do suicídio, então são ações macro.
Mas, num outro nível, tem essa coisa mais micro, que é em cada pequena comunidade, a gente tentar criar um ambiente que favoreça a circulação da palavra. A palavra, que a coisa não fique calada, silenciada. Porque há suicídios impulsivos, mas, de modo geral, o suicídio é precedido por um período de sofrimento em que aquela coisa viceja dentro do sujeito. E se o sujeito está sozinho com isso, se ele não encontra nenhum canal para falar, nenhum interlocutor em quem ele sinta confiança para falar, nada que favoreça o compartilhamento disso, isso, em geral, favorece um destino pior. Às vezes, uma pequena iniciativa assim como essa, uma roda de conversa, uma abertura para a palavra, já permite que o sujeito dê um outro destino para aquilo. A questão do olhar, você olhar. Ele, a todo momento, ele está demonstrando para você alguma coisa. Eu pude observar lá na escola, né, que eu observo muito nos meus alunos, que os alunos que estavam vestidos de roupa preta, né, aquele casaquinho fininho preto por cima da blusa da escola, né, eles tinham alguns problemas, entendeu? Às vezes a questão da automutilação, né? Aí, né, então assim, aí você começa assim, a olhar ele muito quieto, você chama para perto de você, entendeu? Quando ele consegue perceber que ele pode confiar em você, que você não é só aquele elemento dali que vai ficar 4h30 com você, né? Então, o que ele faz? Ele te procura, entendeu? Ele busca ajuda, entendeu? Então isso é super importante, a gente está olhando o aluno não como aluno, entendeu? Aí aquela coisa do, ele chegou, bom dia, sabe? Você está sempre com aquela palavra bonita, aquela palavra boa para ele, sabe? O que está acontecendo? Está muito quietinho hoje, quem é levado, entendeu? Por que você está no cantinho? Sabe, aquela coisa de, sabe, do miudinho mesmo. Eu falo muito isso porque, assim, nós damos entrada, né, às 7h30. Na hora do recreio, eu paro tudo que eu estou fazendo. Vou para o recreio. Então, eu estou sempre observando o meu aluno. Entendeu? Então, assim, eles conseguem ter confiança, eles chegam até a gente, né, para poder falar quando eles estão com alguma angústia. Entendeu? Você passa a ser ouvinte. Eu acho engraçado, porque a gente faz isso na psicanálise, né? Você fica lá, tem a sua sessão onde você consegue falar sobre você. Vivemos, eu acho que hoje, num mundo onde a gente fala muito e escuta muito pouco, né? A gente posta muito, briga muito nas redes sociais. Todo mundo é especialista em tudo na vida, mas a gente não escuta. Não é ouvinte. Quando você chegou na Tasso, você chegou em 2013, né? Pós a situação lá que ficou conhecida no país inteiro como massacre de Realengo. Quando você chegou em 2013, eu estava conversando, isso é bom a gente perceber, porque eu estava conversando antes do programa e até falei com o professor Fernando, eu falei, a escola é um organismo vivo, então é uma pessoa, né? Se a gente pensar em escola como uma pessoa. Quando você chegou em 2013, como que esta pessoa, escola, estava e o que vocês tiveram que fazer para... Essa escola estava muito triste, uma escola que ela estava sem identidade, sabe? Ela tinha, realmente, era uma escola muito famosa, né, bem sucedida na comunidade, e ela, de repente, eu entro na escola, com uma escola muito triste. Como eu não fazia parte da comunidade, né, eu não trabalhava em nenhuma escola ali próxima, eu entro num espaço que supostamente eu não conhecia ninguém, né, e nem ninguém me conhecia. Então, eu parti do namoro. Vamos ver, o que vocês têm, o que vocês precisam. Eu lembro muito bem que a nossa primeira dinâmica foi o seguinte, eu pedi para fazer uma dobradura de uma casa, né? Então, que eu botei assim, a escola, então vocês vão botar a escola que eu tenho e a escola que eu quero ter. Juntei tudo isso, né? E aí comecei a trabalhar a escola, né? A proposta da escola, de fazer a escola realmente reacender, ficar viva, as crianças poderem estar correndo, não ser a escola da tragédia, e sim uma escola viva, a escola do sucesso, entendeu? Buscar aquela identidade novamente, né? E hoje nós temos uma escola realmente do sucesso, uma escola boa, gostosa de você lidar, que as crianças passam por você. Às vezes eu falo assim, vamos supor, se eu for lá para visitar a escola, eu falo, hoje nós temos visita, né? Já sabe, já sei, diretora, bom dia, boa tarde, sabe? É muito gostoso, é assim como se fosse uma grande família, entendeu? Então você vê os professores sorrindo, a preocupação nas questões pedagógicas, entendeu? O que a gente vai fazer para poder melhorar, né? O que a gente... Aí eles, quando tem alguma questão de aluno que está
um pouco tristes, né? A gente senta para poder conversar. E o mais importante, eu estou na minha sala, eles chegam assim e falam assim, diretora, posso falar com a senhora? Eu falei, pode. Paro tudo. E assim, como é importante você parar para poder ouvir. E ali eles conversam, dali a gente sabe, consegue tirar muitas coisas dele e ter uma visão bem melhor dessa comunidade, entendeu? Fernando, o que ela está falando me remete a uma das coisas que eu li para o roteiro aqui, que é o seguinte, e eu queria trazer esse dado, se eu não coloquei aqui, quando um colega se suicida dentro de uma escola, não necessariamente dentro da escola, né? Eu falo um colega ali daquele grupo se suicida, o impacto naqueles adolescentes chega a ser maior, estava conferindo aqui se é o dobro, se não é, mas não tenho o número, chega a ser maior do que um suicídio de um familiar. Por que isso acontece e por que é tão importante a escola olhar quando isso acontece entre os pares? Olha, eu não conhecia essa estatística de que é maior, mas certamente, como eu já disse, o suicídio tem essa dimensão de contágio. Um suicídio ou uma tentativa de suicídio que se torna pública, ela pode ser um fator desencadeante para outras, não é? E se é um fator de contágio, se é um fator, digamos assim, de imitação, ainda que inconsciente, a capacidade de contágio, de imitação entre aqueles que se reconhecem como iguais, como pertencendo a um mesmo grupo, a uma mesma faixa etária, a um mesmo grupo de pertencimento, ela é maior. A gente tem essa dimensão um pouco assim de fazer do outro que é próximo de nós um certo espelho do que nós somos, né? Isso é constitutivo do nosso eu. Então, esse fator de contágio, ele existe mesmo. Ele existe quando é um colega, você está trazendo essa informação com essa ênfase, mas, por exemplo, eu falei das medidas mais gerais de prevenção do suicídio, uma delas, sobre a qual a gente conversou antes também, porque você é jornalista, é o modo como os meios de comunicação noticiam o suicídio. A OMS chegou a 3 fatores primordiais de prevenção global do suicídio. Um é o acesso a tratamento para o sofrimento psíquico em geral e os transtornos mentais leves ou graves. Então, psicoterapias de orientações diversas, psicanálise, tratamento psiquiátrico. Eu digo transtornos mentais, pode ser, por exemplo, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, como você falou, mas pode ser ansiedade, depressão, esses sofrimentos psicológicos que são os nossos do dia a dia, né? Então, o acesso ao tratamento. O outro, incrivelmente, é a facilidade de acesso aos meios e aos modos de cometer o suicídio. Então, por exemplo, a facilidade do acesso à arma de fogo é o elemento mais perigoso para a propagação do suicídio, para a ocorrência do suicídio. Então, o controle do acesso à arma de fogo é uma medida de prevenção contra o suicídio. Eu ia falar de 3, né? E o terceiro era o que eu estava falando antes, a cobertura dos meios de comunicação, né? Então, a orientação é que haja uma cobertura discreta, sem detalhar os modos, o lugar, etc., né? Então, esse efeito de contágio, ele é inerente ao ser humano, ele é inerente ao sujeito humano, porque a nossa identidade ela é construída também através do outro, ou principalmente através do outro, né? Eu vou chamar aqui as interatividades, mas isso que o doutor Fernando está falando é importantíssimo, porque a gente, como jornalista, tem um código de ética, né, de conduta, que, por exemplo, não se noticia, não se faz escândalo, não se faz, enfim, sensacionalismo com o sofrimento do outro, no sentido de ficar realmente relatando detalhes sobre aquela circunstância, para não fazer o efeito contágio. Outra coisa também, por exemplo, situações de acidentes graves, onde você tem uma questão mesmo de exposição da morte da pessoa, a gente fazia isso no noticiamento mais distanciado. E hoje, com a internet, rede social, enfim, as pessoas fazem live de crimes e propagam isso. Então, a minha responsabilidade como sujeito da imprensa, ela é grande, a responsabilidade da professora também, do psicanalista também, mas é sua também, naquilo que a gente está compartilhando pela internet, viu? Porque pode estar dando a ideia errada para quem está num momento de sofrimento profundo. Vamos dar uma olhada aqui, tem interatividade no programa. Alessandra, penso que todos precisamos falar sobre isso, não de forma alardeada, mas sim de maneira informativa e interessada. Nossos jovens precisam aprofundar certos assuntos para além das redes sociais. Penso que a conversa presencial é insubstituível. E vocês? Eu gostei muito do que ela falou. Desculpa, a senhora quer falar? Não, pode falar.
Eu gostei muito do que ela falou de a gente falar de maneira aberta, mas não alardeada. Porque quando você abriu o programa falando dessa recomendação dos especialistas ingleses, eu me lembrei de uma recomendação que existe pela OMS também. Lembrei de um estudo do professor Bertolotti, por exemplo, que menciona isso, em que certas campanhas que alardeiam o tema do suicídio, mesmo que sejam campanhas com intenção preventiva, acabam produzindo um efeito adverso. Então, essa medida do falar abertamente, é preciso falar abertamente, mas, como ela disse aí a telespectadora, sem alardear. Sem o sensacionalismo. Sem o sensacionalismo, porque essas coisas assim têm um apelo para nós, a gente fica aderido a isso, e aí às vezes isso aí tem um efeito negativo. Depois, até mais para o final, eu posso falar desse mito, assim, se fala ou não se fala do suicídio, né? Mas acho que a professora Sônia ia falar alguma coisa sobre isso. Não, eu só ia falar que, assim, acho que nós temos que já começar a ver essa questão da formação, porque nem todas as pessoas estão realmente capacitadas, né, para falar sobre isso. Você, às vezes, abre portas que você não consegue fechar, a questão do alarde, né? De como você vai estar passando isso, você vai estar conversando isso com os seus alunos sem estar estimulando, né? Nós lá na escola, como nós temos o PROENAP, né, que é parceiro da escola, que é o programa interdisciplinar, né, de apoio às escolas, né, eu conversei com a psicóloga do PROENAP, e nós já combinamos fazermos, não só em setembro, né, porque não dá para fazer tudo num mês só, e também não é uma coisa de você começar e fechar, porque é só um mês, né, de fazermos primeiro uma roda de conversa com alunos de 8º e 9º, né, poucos alunos, porque aí você faz uma roda de conversa, fazermos uma capacitação com os professores, para que eles também, quando tiver esse assunto, não chegue e fale assim, não vamos conversar sobre isso, e com os pais. A questão da conscientização dos pais também. Que eu percebo que os pais hoje, eles estão muito perdidos, entendeu? Eles estão reféns. Eles falam assim, a criança, não, mas ele tem tudo. Ele tem tudo. Ele tem um quarto, ele tem um computador, ele tem, né, um celular, mas ele não tem, né, o aconchego, que é o que ele precisa, né? A família em si, entendeu? Isso tem a ver, olha, com a pergunta agora do Wagner dos Santos. O ciclo de pessoas que convivemos, família, escola, amigos ou trabalho, influencia, por exemplo, na depressão, no processo ou na evolução da doença que pode desencadear um suicídio lá na frente? Olha, especificamente em relação à depressão, eu teria que pensar melhor o como influencia, né? A depressão é uma psicopatologia, a depressão é um transtorno, vamos dizer assim, psicológico, é uma coisa para a qual tem tratamento, né? Psicanálise, psicoterapias, tratamento psiquiátrico. Agora, é muito interessante ele estar falando do ciclo de pessoas, porque, como eu tinha dito no começo, a gente pode não saber as causas dos suicídios ou de um suicídio, mas a gente sabe os fatores que ajudam a tornar mais a aumentar o risco do suicídio ou que ajudam a proteger contra o suicídio. E um fator primordial é esse que o Wagner, né, mencionou. Uma pessoa que se relaciona com o seu entorno de maneira aberta, ou seja, que está integrada no trabalho, que tem relações de sociabilidade na escola, que conversa com a família, ou que conversa com os agentes da escola, essa pessoa está mais protegida do suicídio do que uma pessoa que está isolada desse entorno. Aqui, olha, Flávia Carvalho, na turma da minha filha de 15 anos, numa escola privada de classe média alta, há vários casos de automutilação e uma tentativa de suicídio recente. Percebo que as famílias estão completamente perdidas, sem saber como ajudar. Mas por que crianças que supostamente têm tudo, que é isso que a gente está falando, estão tão deprimidas e sem perspectivas? Estão com anorexia, depressão e alta ansiedade. Posso falar? Pode. Eu observo uma coisa super importante, que a criança está muito sozinha, entendeu? Quando assim, faço reunião com os meus pais, que às vezes tem algum problema de indisciplina na escola, ou assim, aquela turma está apresentando muito problema, como eu só recebo alunos, né? Que é do 6º ao 9º, então os de 6º, quando chegam, eles chegam assim, eu estou entrando na adolescência, o mundo é meu, né? Então a gente tem que começar a mediar. E aí eu faço a reunião pais e filhos.
Então, né, são os pais, o filhinho senta ao lado, os professores, né? E aí eu vou mediando a conversa com eles, né? E muitas vezes, quando eu chamo aquele pai para conversar sozinho, né, que eu percebo que não está muito bom, eles não sabem o que fazer. Eles falam assim, eu não sei o que eu vou fazer com meu filho. E aí eu falo assim, escuta ele, olha para ele. Entendeu? Né? Porque você corre tanto e chega em casa, faz as coisas correndo, eu falo, para e olha para ele. Entendeu? Eu simples olhar, só você observar, ver que teu filho está ali, vai fazer uma grande diferença na vida dele. E dá certo. Olha, vou insistir nisso. A gente não tem mesmo estudos que digam cabalmente por que está havendo esse aumento dessas patologias ou dessas ocorrências entre os jovens. Né? A gente não tem mesmo. Mas tem essa orientação que a professora Sônia deu, que é uma coisa assim, diante desses sinais que a gente percebe de uma dificuldade, de um sofrimento psíquico, a coisa mais importante a fazer é se aproximar, é chegar perto, sabe? E é falar francamente, com respeito, para não ser invasivo, respeitando mesmo, inclusive, às vezes, a dificuldade de abordar esse tema do lado do jovem, do lado do adolescente. Mas falar abertamente, chegar perto, oferecer ajuda, às vezes não com esse nome de ajuda, que parece que você está patologizando, né? Deixa eu até voltar numa coisa que eu falei antes, eu falei, a depressão é uma psicopatologia, eu não quero dar a ideia de que a depressão é uma doença, que só os doentes têm, não. Todos nós estamos sujeitos a padecer de momentos depressivos, episódios depressivos, ou de uma depressão mais crônica. Eu não quis afastar de nós, não, da nossa normalidade a depressão. Só quis dizer que essas condições, elas precisam ter a gente precisa ter um canal de acesso ao jovem, sabe? A gente precisa estar perto, a gente precisa estar junto. Isso vale para os pais, vale para o professor, vale até para os terapeutas, que tem que ter aquele mínimo de empatia para que o sujeito possa se sentir confiante de falar com você, até de alguma coisa que ele sabe que eventualmente vai ter que exigir do seu lado alguma medida de cuidado, às vezes um pouco mais drástica, um encaminhamento para um tratamento, alguma coisa assim, né? A gente está indo para os 3 minutos finais do programa, mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, diante de uma pessoa sob risco de suicídio, o que fazer? Uhum. Qual é a melhor maneira de intervir para evitar o suicídio? Pois é. Então, eu vou falar, para deixar a última palavra para a professora Sônia. Tem 2 mitos sobre o suicídio. Um é de que se a gente acha que a pessoa está ali, eventualmente pode estar pensando nisso, mas ela não falou disso ainda, se eu falar, eu vou estar dando ideia. Isso é falso, isso é um mito. Se você vê numa pessoa sinais de sofrimento psíquico intenso, você pode, com sensibilidade, com cuidado, evidentemente, sem ser invasivo, você pode abordar o tema. Escuta, vai falar do sofrimento, você está se sentindo mal? O que você está sentindo? Você está sofrendo? Está passando por alguma dificuldade? E, eventualmente, chegar a dizer, você está pensando, você tem pensamentos de morte, você pensa nesse tipo de coisa. Então, abordar, efetivamente. Mais ainda quando uma pessoa já fala, já tem o que a gente chama de uma ideação suicida. Abordar francamente, dizer, olha, eu imagino o sofrimento que você esteja passando, jamais tentar minimizar. Esquece isso é bobagem, vai passar. Jamais. Essa conversa te distancia da pessoa que está com esse pensamento, porque ela vê que você está num mundo, ela está em outro. Isso é muito importante, porque aqueles especialistas britânicos falaram, pelo amor de Deus, não fala, isso vai passar, segue adiante. Não, de modo algum. Então, esse é um mito, que falar faz mal. Não, falar não faz mal. O outro mito é que quem fala, quem alardeia muito, ou quem já tentou e não conseguiu, é porque, na verdade, não tem uma intenção séria e não é para levar aquela ameaça tão a sério. Não é verdade. Qualquer ideação suicida é séria. E uma tentativa de suicídio, inclusive, quando mal sucedida, não quer dizer que o sujeito não queria mesmo. No mínimo, ele estava ambivalente, o que é próprio de todos nós. Então, eu estou falando isso porque, por exemplo, aqui é um programa de educação, mas você sabe que na saúde, muitas vezes, tem uma dificuldade dos profissionais de saúde de lidarem com o sujeito que tentou o suicídio e que não consumou o suicídio. Há um certo sentimento de que aquele cara, por exemplo, eventualmente está ocupando um leito de CTI no lugar de alguém que esse sim queria viver, quer viver, enquanto esse que não quer viver está lá ocupando. Então, é preciso a gente desarmar, sabe, esses preconceitos e essa rejeição, assim, a coisa do suicídio e estar junto, mesmo acolher, chamar junto, né? Chegar junto, vamos dizer assim. A diretora falou, a gente vai ter que encerrar, mas eu vou levar o pito da diretora, Sônia. Professora. O que a gente faz? Você reconheceu a possibilidade do autocut embaixo do casaco.
esse approach, essa chegada, ela é fundamental. Fundamental. E assim, o mais importante é você estar pronto para ouvir, entendeu? Se estiver super ocupado, para tudo e olha para o seu aluno, entendeu? Porque ele grita o tempo inteiro, ele pede ajuda, ele pede auxílio, entendeu? Muitas vezes na família não consegue, que as pessoas não conseguem perceber. E na escola é o melhor lugar que tem para poder eles verbalizarem a angústia deles, entendeu? Olha, você que acompanhou a gente, muito obrigada pela sua companhia. Continue. Vocês têm como responder algumas perguntas no Facebook para quem está acompanhando? Pode ser? Pode ser. Pode, né? Então, olha, coloque aí as suas dúvidas, se você tiver. Os convidados vão participar, vão responder. E você encontra mais conteúdo sobre esse assunto no Facebook da Multirio e no portal da Multirio. Muito obrigada aos dois. O programa ficou pequeno, mas muito obrigada mesmo. Eu que Parabéns agradeço. pela superação, viu, da escola. Muito Parabéns, obrigada. Professor, muito obrigada pelo você. trabalho também. Obrigada pela companhia. Até o próximo hashtag. Tchau.